E hoje nós vamos ter eleições na França. Eleições essas que foram convocadas pelo presidente Emmanuel Macron depois dele dissolver o parlamento francês. Isso ocorreu depois das votações do Parlamento Europeu, onde a extrema-direita teve muito mais votos do que o partido do Macron, que saiu derrotado. O que será que vai acontecer depois dessas eleições na França? Extrema-direita vai conseguir mais cadeiras no parlamento? O Macron vai sair completamente derrotado? Tudo indica que sim. Fala, geografistas! Eu sou o professor Henrique Cassiguinho e se você quiser saber mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, meio ambiente, já se inscreve no canal, já deixa seu like que eu tenho aí muitas notícias, muitas informações para trazer para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, e nesse domingo nós vamos acompanhar as eleições aí na França, né? Eleições essas convocadas pelo presidente Emmanuel Macron. Vale lembrar, né, que ele dissolveu o parlamento na semana passada. Muita gente, né, que acaba não conhecendo muito de política, na hora que saiu isso, essa notícia, muita gente falou: isso foi um golpe, né? Tá acontecendo um golpe de Estado na França. Muito pelo contrário, galera, tá? Isso está totalmente dentro da legislação francesa, tá? Dentro do sistema parlamentarista que existe na França, tá? Então ele não infringiu nenhuma regra. As eleições, inclusive, elas só iam acontecer em 2027 na França. Então ele tinha aí pelo menos 3 anos com esse parlamento. Mas, devido às eleições aí no Parlamento Europeu, ele viu que a coisa ficou um pouco séria pro lado dele, né? Porque ele viu não só da parte francesa, da parte italiana, alemã também, houve uma ascensão, né, de partidos de direita e extrema-direita no Parlamento Europeu. E como isso repercutiu bastante no mundo, o que o Emmanuel Macron falou? Bom, eu vou aproveitar esse momento que estão falando da extrema-direita, o que será da Europa daqui para frente, se eles governarem, para tentar ter uma comoção nacional, né, e tentar trazer um apoio da esquerda, principalmente, para o Emmanuel Macron. Por quê? Atualmente, o Emmanuel Macron, no parlamento, ele tem a maioria, mas ele não tem a maioria absoluta. Então, desde quando ele foi eleito novamente em 2022, ele tem essa maioria, mas ele tem uma dificuldade muito grande de aprovar projetos, tá? Ele não consegue dar muito andamento. Tanto que a questão da aposentadoria, ele não conseguiu, né, a reforma previdenciária, ele não conseguiu aprovar pelo parlamento, teve que acionar lá a legislação francesa para conseguir passar por cima do parlamento e aprovar, tá? Essa reforma previdenciária. Então, tá muito travado. Então, o que ele pensou? Eu vou aproveitar esse momento para ter novas eleições e tentar agaranhar mais cadeiras no parlamento. Só que o tiro saiu totalmente pela culatra, tá? O tiro dele deu muito errado e vocês vão entender o porquê. O Macron imaginou, né, que com a repercussão da extrema-direita e da direita ganhando muitas cadeiras lá no Parlamento Europeu, ele ia conseguir se unir com a esquerda. Lembrando que o Macron, né, o partido dele, o partido renascentista, é o partido centrista, ou seja, é aquele partido de centro. Joga tanto mais com a direita, joga um pouco mais com a esquerda, né, mas ele se coloca como centro-direita. Mas o que ele imaginou? Bom, com a direita, a extrema-direita ganhando poder no Parlamento Europeu, eu vou me unir à esquerda e aí com isso a gente se torna a maioria. Só que não deu certo. Por quê? A esquerda, que estava muito rachada na França já há um bom tempo, né? Socialistas, comunistas, ecologistas, estavam muito rachados. Quando o Macron dissolve o parlamento semana passada, eles se unem e se unem contra o Macron. Esse foi o problema. O Macron falou: cara, eu vou dissolver o parlamento e pegar o apoio da esquerda. A esquerda falou: Macron, não. O negócio é o seguinte: você tem aprovado pautas que a gente é totalmente contra, né? Questão aí, por exemplo, da aposentadoria, né? Da reforma previdenciária. Por que a gente vai se unir a você? E a esquerda também percebeu que era o momento dela se unir. Então a esquerda também se une, tá certo? E o Macron ficou a ver navios.
de um lado você tem a extrema-direita crescendo muito, sendo a favorita para essas eleições. Em segundo lugar, vem os partidos de esquerda, os candidatos dessa esquerda, e o Macron agora está em terceiro lugar, em terceiro. Isso é um problemão para o Macron conseguir governar a França, tá? É provável que se torne o Parlamento Europeu, o Parlamento francês. Vai ser muito difícil o Macron conseguir lidar com o Parlamento Europeu daqui para frente se os resultados forem exatamente esses aqui. Os partidos de extrema-direita, né, que estão sendo chamados de reagrupamento nacional, comandados principalmente pela Marine Le Pen, que provavelmente vai ser a candidata aí para 2027 à presidência e provavelmente deve ganhar, né, eles têm aí cerca de 36% da intenção de votos, tá? Os partidos de esquerda que se juntaram, que é a chamada Frente Popular, eles têm aí em torno de 27% das intenções de voto. E em terceiro lugar, o partido centrista, o renascentista do Macron, tem aí cerca de 20% de votos, tá? Hoje, atualmente, o Macron, o partido dele, tem 250 cadeiras no parlamento. Isso dá mais ou menos, tá? A maioria, mas não a maioria absoluta, como eu tinha falado para vocês. Mas mostra, né, as intenções de voto que provavelmente o Macron ele vai ficar aí com cerca de 90 a 110 cadeiras no parlamento. Ou seja, ele tende a perder 2/3 aí das suas cadeiras. Ele não vai conseguir praticamente governar. Por quê? Existe uma possibilidade grande dos partidos da direita, né, aí ficarem com a maioria. Dificilmente será a maioria absoluta. Se for a maioria absoluta, isso vai ser um problemão para o Macron, mas já vai ser um problema se for a maioria. E do outro lado, a esquerda, né, em segundo lugar. E aí você entende que tanto a direita quanto a extrema-direita e a esquerda, eles não vão conversar, né? Ou seja, o parlamento francês vai virar bagunça, não vai ter conversa mais acontecendo entre esses dois grupos. Esse domingo, né, as eleições ainda são o primeiro turno, tá? Como que funciona essas eleições ali na França? Para vocês entenderem direitinho. No parlamento são 577 cadeiras, tá? Essas 577 cadeiras, no primeiro turno, você vai ter a votação por distritos, porque cada distrito tem um representante, então são 577 distritos. O candidato ganhar no primeiro turno, ele tem que ter mais de 50% dos votos, o que é raro acontecer. Geralmente é 10, 15 distritos que conseguem isso. E aí normalmente vai para o segundo turno, né? Então semana que vem a gente tem o segundo turno, com a grande maioria dos distritos disputando, geralmente 2 candidatos, mas às vezes podendo ser até 3 ou 4, dependendo da porcentagem de votos. Mas o normal são 2, e aí ali você tem, no segundo turno, quem ganhar desses 2 ou 3, ele vai para o parlamento. Então já dá para ter uma noção no primeiro turno, né? Quem que vai para o segundo são candidatos da direita, candidatos da esquerda, tá? Ou de centro, que é o que está em pior colocação até agora, e você já consegue ter uma noção de como o parlamento vai ser formado. Para ter maioria absoluta, né, precisa ter 289 cadeiras. O Macron hoje tem 250, mas provavelmente ficando aí com menos de 100, né, de 90 a 110 cadeiras, ou seja, bem problemático para ele. E aí, o que acontece com quem tem a maioria? Quem tem a maioria, que provavelmente vai ser a extrema-direita, né, os candidatos aí da extrema-direita, eles indicam o primeiro-ministro do país. E é aí que mora a grande questão, tá? Porque o Grupo Reagrupamento Nacional, comandado pela Marine Le Pen, tá, tende a indicar o primeiro-ministro, já que eles vão ficar ali com a maioria, e eles pretendem indicar Jordan Bardella, tá, que provavelmente será o primeiro-ministro mais novo da história da França, com 28 anos, ok? E aí ele vai trazer pautas que vai ter uma grande discussão com o Macron presidente, né? Então ele vai trazer pautas que vai ser muito difícil o Macron conseguir concordar, tá? E uma das grandes questões aí que os grupos, né, conservadores, mas da direita e extrema-direita estão principalmente abordando é a questão anti-imigração,
principalmente a questão anti-imigração na França, né? E isso vai ter um primeiro-ministro ali para aprovar isso, tá? Essas medidas anti-imigração. E também a questão antiambiental, né? Não acredita muito nas mudanças climáticas, tá? E com isso tende a ter problemas ambientais cada vez maiores ali, caso você tenha projetos, né, antiambientais sendo aprovados na França. Então você percebe que vai ficar praticamente ingovernável até 2027 para o Macron ali. Ele, como presidente, tendo que conversar com o primeiro-ministro, né, da extrema-direita, e que as ideias não batem. No parlamento, o Macron não tem maioria e nem perto de ter a maioria para conseguir aprovar projetos, né? Você vai ter um embate da direita e da esquerda não concordando em absolutamente nada. Ou seja, a tendência é que fique aí um problema gravíssimo de governança dentro do parlamento francês e com Macron comandando tudo isso, e as próximas eleições presidenciais só em 2027, né? Então vai ser muito complicado para o Macron conseguir se manter no cargo. Como eu falei, ele achou que ele ia conseguir pegar uma comoção nacional, porque a extrema-direita começou a subir muito no Parlamento Europeu e começou, né, a ter votações cada vez maiores, ia conseguir se juntar com a esquerda. Não foi isso que aconteceu. A esquerda abandonou o barco e, basicamente, o Macron ficou sozinho nessa daí, ok? E aí, o que você acha que vai acontecer nessas eleições nesse domingo? A extrema-direita deve ser a grande favorita, a esquerda, né, e junto com a extrema-esquerda deve ganhar bastante votos? Deixa aí nos comentários o que você imagina que vai acontecer. O Macron vai conseguir governar a França com essa questão política, né, de direita e esquerda dominando e o centro ficando em terceiro lugar? O que você acha disso? Deixa nos comentários aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos geopolíticos. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, você me ajuda bastante. Deixe seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.